Nicolás Bortolato García Costa, de Brasil, con el tema de discriminación de inmigrantes, discurso de odio, un caso de libertad de expresión y justicia. El doctor Nicolás Bortolato García Costa es maestrado en Direito por la USP y graduado en Derecho por la Universidad Presbiteriana Mackenzie y graduado también en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y bolsista CAPES. Bienvenido, preciado doctor. Tiene 10 minutos para su presentación. Adelante. Boa tarde, boa tarde a todos. Desculpa pelo atraso, mas eu primeiramente gostaria de cumprimentar a organização na pessoa do Dr. Jorge Isaac Manrique pela oportunidade oferecida. A minha fala será sobre a relação entre discurso de ódio, discriminação e direitos fundamentais, como a da liberdade de expressão e suas fundamentações filosóficas. Esse tipo de discurso vem ganhando espaço nas democracias contemporâneas, com diversos casos relatados e sua consequente judicialização e casos relatados tanto na esfera tradicional quanto em meios digitais. No Brasil, um exemplo disso é o caso do blog Tio Astolfo, uma página que continha diversos conteúdos de cunho machista, misógino e racista, e oferecia instruções para que as pessoas pudessem violentar sexualmente mulheres em festas universitárias. Tais atos desencadearam a ação da Polícia Federal com a chamada Operação Bravata, ocasionando a prisão do proprietário do blog. Esse sujeito já havia sido preso por realizar ameaça de morte e diversos discursos discriminatórios de ódio contra a ativista feminista Lola Aronovitch, que foi perseguida e se tornou um ícone contra os discursos de ódio no Brasil, especialmente na internet. E vale a pena citar ela aqui, porque uma lei sancionada em 2018 foi batizada em seu nome, onde é de que se há a obrigação de investigar pela Polícia Federal o conteúdo misógino na internet. Entretanto, apesar disso, a palavra discurso de ódio apresenta contornos amplos no debate público brasileiro, da América Latina e dos Estados Unidos, sendo que, citando o exemplo do Brasil, há apenas a lei antirracismo que pune discursos ou manifestações racistas, mas na Constituição e nos diversos códigos não há uma definição clara do que seria o discurso de ódio e também o que seria liberdade de expressão, salvo em poucos casos, por exemplo, como o caso de censura no âmbito jornalístico, por exemplo. Assim, diante dessa grande utilização no debate público, cabe a caracterização do que seria o discurso de ódio, como seria possível caracterizá-lo, para ver se ele poderia ser regulado ou não. Para isso, após essa caracterização, cabe argumentar de maneira breve como isso aparece nas teorias da liberdade de expressão e sobre a teoria de Jeremy Waldron, que oferece uma possibilidade de regulação, em certos casos, de como o discurso de ódio ele pode afetar a dignidade dos atacados dentro de uma sociedade. Assim, é preciso caracterizar os contornos do discurso de ódio. Em primeiro lugar, ele é uma conduta e não uma mera opinião, sendo dotado de intencionalidade e de um contexto específico. Então, dependendo do seu conteúdo e do contexto, algo pode ser preconceituoso ou pode ser caracterizado como ofensa ou não. O efeito da conduta, indo mais, ele é intimidatório, ou seja,
ele é um discurso que não existe dissociado de fenômenos como xenofobia, racismo, sexismo, homofobia, por exemplo. Mas, além disso, ele está ligado a uma certa rede de crenças que influenciam os indivíduos. Sendo assim, essas redes de crenças discriminatórias é normalmente ligado a uma certa visão que leva a uma desigualdade de status dentro da sociedade. Ou seja, é um certo discurso que coloca um grupo num certo patamar inferior a outros grupos dentro da sociedade, caracterizando uma certa quebra no princípio da igualdade. Pode-se acrescentar, além do mais, assim, como que o Baldwin caracteriza esse discurso, dizendo que esse discurso ele está normalmente ligado a uma forma de ataque aos indivíduos de um certo grupo, ligado a uma certa forma de acessão factual. Ele envolve caracterizações que normalmente são para discriminar as pessoas, e não palavras de conteúdo neutro. Em terceiro lugar, vai além da mera opinião, e são afirmações que podem ser entendidas como degradantes para os membros que são interessados, para que são endereçados. Nisso surge o elemento da dignidade, que será explicitado um pouco adiante. Antes de falar da dignidade, precisaria explicitar um pouco sobre a liberdade de expressão, que seria um certo direito constitucional que está por trás de como é possível regular ou não o discurso de ódio. E a liberdade de expressão normalmente ela é entendida como um direito fundamental que necessita de interpretação, pois ela é normalmente um princípio nas constituições e é preciso relacioná-la com outros valores políticos dentro de uma comunidade. Uma das formas tradicionais de lidar com o problema é, por exemplo, pelo meio de sopesamento de direitos, uma doutrina do Alex. Mas no caso da liberdade de expressão, pelo menos nesse caso, esse método pode não ajudar muito a explicar muito bem o dilema enfrentado, uma vez que ele pode ocasionar uma certa arbitrariedade em que valores estão sendo sopesados e criando uma certa não uniformização dos casos. Só para citar um exemplo de duas jurisprudências do Brasil, que dois casos de homofobia foram condenados. Em uma jurisprudência, teve uma discriminação dos envolvidos que gerou uma indenização para o autor do discurso de R$ 10.000. E uma outra, pelo fato de ser uma figura famosa, essa mesma pessoa, não, uma outra, pessoa que foi processada tem que pagar R$ 1 milhão. Então, há uma certa arbitrariedade, principalmente no contexto brasileiro, no caso de se utilizar o sopesamento de princípios. Então, precisaria se ancorar em outras fundamentações. E duas aqui que importam seriam que uma que é mais, de certa forma, liberalizante, dizendo que a liberdade de expressão ela seria caracterizada por um mercado de ideias, onde esse mercado todos poderiam livremente falar o que pensam, sendo apenas pautados pela, pelo, pela verdade do discurso ou falsidade, e ganharia nesse debate público aquela ideia que seria mais verdadeira. E o discurso de ódio ele seria anulado dentro desse mercado, mas ao mesmo tempo ele não seria passível de regulação. E essa teoria ela entende que qualquer tipo de regulação
a respeito da liberdade de expressão seria uma censura. E teria uma outra teoria que seria mais restritiva, onde ela estaria ligada a que todos pudessem se manifestar num ambiente democrático, é, sendo capaz de assegurar que todos poderiam é, se manifestar de maneira que esse debate seria amplo e robusto, e assim algumas caracterizações como o discurso de ódio, pelo fato delas serem degradantes a certos membros da sociedade, elas teriam que ser reguladas e poderiam ser passíveis de punibilização, já que elas corroem e poluem o espaço público. Essa pergunta ela está ligada a respeito da neutralidade do Estado, ou seja, até que ponto pode-se intervir no espaço individual de autodeterminação dos indivíduos. Aqui se adotará uma posição de via intermediária, com uma certa regulação do discurso de ódio, com base na teoria de Waldron, onde alguns discursos seriam passíveis de ser regulados, mas outros necessitariam de uma certa judicialização para ver se eles seriam discriminatórios ou não. Então aqui, com base na teoria de Jeremy Waldron, a finalidade seria a proteção de direitos dos indivíduos, com possibilidade de manter o ambiente público mais receptivo. Ou seja, uma vez que o discurso de ódio na teoria de Waldron ataca a dignidade dos indivíduos, essa dignidade tem como fundamento uma reputação ou pertencimento básico dentro da sociedade, representando um status como, claro, como representando um status como sujeitos iguais, merecedores de direitos humanos e prerrogativas constitucionais básicas. E aqui a dignidade não é só entendida no sentido kantiano de autodeterminação do indivíduo, mas um certo status de um membro em uma sociedade, uma boa situação. Ou seja, seria como todos os indivíduos possuíssem um status de alto nível, gerando uma certa demanda social por reconhecimento desses status. E assim, relacionando com o discurso de ódio, esse seria capaz de ser regulado e punido em certas situações por privar certos indivíduos desse status, retirando uma certa participação ao nível de outros indivíduos na sociedade. Ou seja, deixar de regular o discurso de ódio em todas as situações seria algo ofensivo a grupos minoritários, privando-os de uma condição de status igual. A preocupação aqui será mais forte com a equidade dos cidadãos e, para ressaltar isso, não é uma violação da igualdade. Ou seja, certo tipo de discursos eles seriam passíveis de ser regulados entre aqueles ofensivos meramente relacionados a fighting words, ou seja, a insultos ou chamamento ou agressão física, esses sim seriam passíveis de ser punibilizados. Ao passo que há discursos que são discriminatórios, mas não têm palavras de baixo calão ou xingamentos como fighting words, necessitariam de passar pelo crivo da autoridade judicial para determinar se aquele discurso é de ódio ou não. Com esse mecanismo, não se restringe a liberdade de expressão ou a neutralidade estatal, ao mesmo tempo garantindo que grupos minoritários não tenham sua dignidade atacada. Terminei a apresentação. Mais uma vez, queria agradecer a organização pela oportunidade dessa palestra aqui, e na figura do Dr. Jorge Torres Manrique, que pelo generoso convite. Agradecemos la importante presentación del doctor Nicolás Bartolato García Costa y esperamos contar con su valiosa participación en una próxima oportunidad. Gusto saludar, doctor.